Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e depois de um leve recesso, a gente está de volta aqui e vamos juntos aí até o final do ano, toda quinta-feira, ou quase toda quinta-feira, no teu feed, no teu agregador favorito. E no episódio de hoje, como já é de costume aqui do Chutando a Escada, a gente mergulha num tema bastante importante, um tema contemporâneo, tema da década, ou se não do século, que trata justamente sobre a China, mais especificamente, as transformações da relação entre o Brasil e China, uma parceria aí que já há 2 décadas vem redesenhando o mapa do comércio internacional e também os rumos do desenvolvimento brasileiro. Bom, pois bem, para isso a gente tem um super especialista aqui, que é o Túlio Carriello. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Túlio Carriello, sou diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China. E a ideia hoje é que a gente falar um pouco, né, sobre a pesquisa que a gente lançou recentemente sobre os investimentos chineses no Brasil, que é um tema que eu tenho me dedicado a estudar e trabalhar sobre esse tema já há mais ou menos 10 anos, né? Bom, o Túlio é diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China, uma das principais referências do Brasil no que diz respeito ao acompanhamento dos investimentos chineses no país. Eles publicam relatórios anuais. O de 2024 foi publicado recentemente e é justamente sobre ele que a gente vai conversar. Eu recomendo muito, você que tem interesse na China, tem interesse na relação bilateral Brasil-China, esse relatório é um documento indispensável para todo e toda estudante de relações internacionais que queiram se aprofundar nesses temas e, além de tudo, sistematiza dados difíceis de conseguir, né? Então, eu recomendo muito e que bom que o Túlio está aqui para contar um pouquinho para a gente. Além da trajetória dele, né? Ele tem graduação em Relações Internacionais e tem uma experiência de mais de uma década no Conselho. Ele também explica pra gente como a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, o que muda com esse novo ciclo de investimentos e quais são as tendências que devem marcar a próxima década nessa relação bilateral. Mas antes de ir pro papo, aqui um lembrete rápido. Você sabe, o Chutando a Escada é um podcast independente, não tem o rabo preso com ninguém e é mantido graças ao apoio de uma parte significativa dos nossos ouvintes que acreditam nesse projeto. Se você quiser e puder, obviamente, é só entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você vai encontrar várias formas de contribuir pelo Catarse, pelo Patreon ou, se você quiser, preferir, uma contribuição pontual, a gente também deixou lá o nosso Pix e você pode ajudar a manter isso aqui no ar. Isso aqui tem um custo, né? Dos softwares, dos servidores, dos equipamentos, e a gente tem se mantido no ar durante todo esse tempo graças ao apoio financeiro dos nossos ouvintes. E se você não puder apoiar financeiramente, basta você compartilhar o episódio, manda para alguém que se interessa por política internacional, economia ou China. Isso já ajuda a gente demais. Então, sem mais delongas, vamos pro papo. Então, com vocês, Túlio Carriello, que fala sobre os investimentos chineses no Brasil e os bastidores dessa parceria que molda o século XXI. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Muito bom, Túlio. Obrigado demais aí pelo seu tempo. Muito bom ter você aqui. Ô, Túlio, deixa eu te perguntar um troço aqui. Você citou aí que você teve aula com a Ana Garcia. Como que é a tua trajetória aí no... Então, na verdade, minha trajetória é até um pouco curiosa, porque apesar de trabalhar também com essa parte de pesquisa, eu não sou e nem me identifico exatamente como um acadêmico, né? Mas a minha formação em relações internacionais, né? E eu estudei na PUC do Rio. E, curiosamente, quando eu fui para a universidade, eu tinha uma cabeça, assim, muito eurocêntrica, na verdade, né? Assim como a maioria das pessoas Sim. que estudavam comigo naquela época.
e foi justamente por conta de uma matéria optativa que eu fiz com a professora Isabela Nogueira, né, que hoje está no UFRJ, sobre China, que me abriu aí a cabeça para esse novo universo, que era algo que eu conhecia muito pouco, na Uhum. verdade, né? Então, realmente foi um momento ali de descobrir algo novo, né? De entender um pouco o papel da China no mundo, né? As mudanças que a China estava causando na ordem internacional de forma geral. Então, foi um pouco por aí que começou assim essa minha história com a China, né? De lá para cá, eu comecei fazendo um estágio no Conselho Empresarial Brasil-China, né? Onde eu estou já há mais de 10 anos, e eu tive a oportunidade de ir para a China várias vezes ao longo desses anos, né? A gente tem recebido também já, desde que eu estou lá no CEBC, muitas delegações chinesas, a gente tem um contato muito forte também com tanto o governo brasileiro quanto o governo chinês, empresas dos dois países, academia, então realmente a nossa atuação é muito multidisciplinar, né? A Uhum. gente trabalha sobre todos os aspectos ali da relação, mas sobretudo voltada mais para a questão das empresas, né? Então é um pouco essa minha trajetória. Uhum. Você começou estagiando na graduação, no conselho? Exatamente. Olha Foi, só. e aí, desde então, eu nunca tive um interesse muito específico pela área de pesquisa, na verdade, né? Uhum. Como eu falei, a gente trabalha com vários outros aspectos também da relação, né? Então, tem uma área muito forte no conselho hoje que é de advocacy, né? Ou seja, a gente leva muitas propostas dos associados do CABC, né? Hoje a gente tem mais de 40 associados entre empresas brasileiras, multinacionais no Brasil, empresas chinesas também. Uhum. Então a gente leva muitas essas propostas para o governo brasileiro, né? Fazemos muitos eventos também, né? Enfim, empresas, com o governo, com a academia. Então é um pouco esse o nosso perfil de atuação, né? Que a gente tem mantido já desde a fundação do CABC, que foi em 2004, né? A ideia do surgimento do CABC, na verdade, era ter uma instituição que pudesse, de fato, criar ali um ambiente mais propício para se discutir a China, a emergência da China, a relação bilateral, né? Que desde aquele período, né, crescia muito, né? Então foi durante uma das primeiras viagens do próprio presidente Lula na época à Uhum. China, né? Inclusive durante uma viagem que surgiu a própria COSBAN, né, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, né? Que teoricamente aconteceria de 2 em 2 anos. A gente teve alguns hiatos aí na última década em particular, né? Mas a comissão retomou, né? Então, inclusive com novas subcomissões ali dentro, o CABC tem sido muito atuante, né, em monitorar os investimentos chineses, monitorar o comércio bilateral, monitorar os avanços ali na política, né, entre o Brasil e a China também, em nível de Estado, em nível de cooperação entre as empresas e governos, Uhum. academia, né? Então como falei, uma atuação muito multidisciplinar nesse sentido, né? Uhum. Não, excelente. E antes de falar do conselho, eu achei muito interessante a sua trajetória, né? Que é eu como professor de relações internacionais, essa é uma queixa que eu escuto muito. Eu acho que outras colegas que me escutam aqui também devem passar por isso, né? O mercado de trabalho, o que eu vou fazer e tal, quando eu me formar. O teu caso é um caso exemplar, né? Você conseguiu ainda na graduação atuar num conselho empresarial. Você disse algumas vezes, né, que a tua vocação, me corrija se estiver falando errado, mas não era uma vocação assim para pesquisa, né? Uhum. E foi uma trajetória, eu acho que bem interessante, que mostra, né, que há sim demanda, né, para esse tipo de profissional. Falei uma grande bobagem? O que que você acha? Não, eu concordo totalmente com você. Inclusive, eu acho que é interessante sempre ressaltar isso, né? Eu já tive algumas oportunidades até de dar algumas aulas, né? Aham. Na própria PUC do Rio, já participei de cursos também na PUC de Minas e tudo. Uhum. Mas o fato é que o que eu até costumo dizer para o pessoal da graduação de Relações Internacionais é que o mais importante é encontrar alguma coisa no curso que você realmente se identifique, né? Porque isso vai facilitar muito sua vida no futuro, né? Então, realmente ter um foco, né? Ter um objetivo, identificar ali claramente qual que é o seu interesse, né? Eu acho que Relações Internacionais é um curso que
antes de mais nada, abre nossa cabeça assim, para ter uma visão de mundo, né? Uhum, Muito abrangente, no fim das contas, né? De entender as particularidades ali, de diferentes formas de pensar, né? Quando a gente pensa, inclusive, num momento hoje, né? Que é um momento muito marcado até de uma forma ou de outra, pela queda do multilateralismo, de uhum, certa forma, principalmente partindo ali de potências estabelecidas como os Estados Unidos, né? A Europa hoje muito fragmentada também, questões relacionadas à imigração, né? Esse aumento aí também dos conflitos, que é algo, de uma forma ou de outra, que a gente não vê há muito tempo, né? Eclodindo em todas as partes do mundo, né? uhum, uhum, Então, eu acho que esse que é o grande ponto, né? Encontrar algo que você se interesse na graduação e tentar seguir por ali. Os caminhos são muitos, né? Você pode atuar em empresas, em instituições multilaterais, ONGs, no próprio governo, na academia, obviamente, né? Eu acho que é sempre um espaço muito interessante, sobretudo porque hoje a gente vê cada vez mais cursos também de relações internacionais e áreas que não necessariamente são de relações internacionais, né? Outros cursos, mas que tem um viés aí mais internacionalizado, vamos dizer assim. uhum, uhum. Não, muito interessante seu relato. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu acho que pode ajudar alguns alunos e alunas aí que estão nessa fase de final de curso e com muitas dúvidas, né? Então, a tua trajetória eu acho que é inspiradora nesse sentido. Túlio, uma outra curiosidade que eu tenho é sobre o próprio CABC, né? O conselho ele é criado em 2004, num contexto muito diferente, né? Onde a China tinha um papel diferente, tinha um peso diferente no mundo e um peso diferente, inclusive, na pauta exportadora brasileira, né? De lá para cá, o quadro se altera muito, mas eu queria te perguntar um pouco sobre como que surge, né? Em que contexto? Você falou aí rapidinho que é no contexto, né? Ali de uma visita do Lula, né? Mas me conta direito essa história e se você puder também aprofundar um pouquinho sobre as atividades do conselho, como que ele vai absorvendo então essa mudança, né, de patamar da China e as atividades que vocês realizam, pode ser? Claro, então, eu acho que é um pouco isso, né? O CBC surge justamente no momento em que a China estava ascendendo, né? Ou Hum, seja, acho que teve um momento muito marcante, na verdade, nesse século. Na verdade, dois momentos muito marcantes nesse século, da trajetória da China, nas relações internacionais de forma geral, que é a entrada da China no OMC, né? Ali no aham, final dos anos, aliás, no início dos anos 2000, né? 2000, 2001, uhum, e também depois as Olimpíadas, né, que abriram ali aquela grande caixa ali da China para todo mundo ver o que estava acontecendo no país, né? Foi um esforço ali do governo chinês, inclusive, de mostrar uma espécie de nova China, né? E foi justamente nesse período ali no início dos anos 2000 que a relação bilateral começou a deslanchar de certa forma, né? Porque a China estava passando também por um processo muito acelerado de urbanização, e para isso demandava muitos recursos naturais, principalmente, né? Então, assim, o setor de minério foi certamente um dos que despontou ali em primeiro lugar, né? A Vale, inclusive, se beneficiou muito disso até hoje. Tem uma parceria estratégica com a China, né? Até a título de curiosidade, a Vale é uma empresa que tem relações de comércio com a China antes mesmo da gente ter relações diplomáticas oficiais, né, que foram uhum, estabelecidas em 74. Então, antes disso, a Vale já tinha um movimento ali de comércio com a China, depois surge também a questão do comércio de petróleo com a Petrobras, né? Mais para frente entra também com muita força a questão do agronegócio, né? Porque todo esse processo de urbanização, né, fez com que boa parte da população rural fosse para áreas urbanas, né? Hoje a China, de fato, é um país mais urbano do que rural, ainda que, de uma certa forma, ainda com um país ainda que tem um equilíbrio ali, né? Não é tão grande a população que está comparativamente nas áreas urbanas, né? Falando também em comparação com a área rural, mas de fato hoje já é mais urbana e isso trouxe também a necessidade de mais importação de soja, por exemplo, né? Uma soja que era muito voltada, inclusive, para a alimentação animal na China, né? Uma população que começou a ganhar mais dinheiro, que começou a mudar o estilo de vida, que começou a consumir mais proteína animal. Depois entra também as exportações de carne com muita força também para a China, que hoje é o principal mercado da carne bovina brasileira,
da carne suína, da carne de aves também, de uma certa forma. A gente geralmente rivaliza ali nesse setor de aves com o Oriente Médio, de forma geral. Mas isso tudo transformou muito a relação e houve uma necessidade ali de ter uma instituição, né, que congregasse empresas brasileiras que estavam nesse movimento de aumentar suas exportações para a China, para que a gente tivesse um diálogo, né, com as empresas chinesas que estavam comprando, com os governos do Brasil e da China, né, justamente para trazer propostas, por exemplo, e foi daí que surgiu essa ideia de fazer o CABC, né, nesse modelo, né? Então, a gente, desde então, tem se dedicado muito a manter um contato de alto nível, né, com o governo brasileiro e o governo chinês, né? Então, a gente tem, até hoje, um contato muito próximo com a vice-presidência da República do Brasil, porque a COSBAN, que eu comentei, né, que é a comissão de mais alto nível entre os dois governos, é presidida hoje pelos vice-presidentes dos dois países, né? Então, a gente tem um contato muito forte também com o Itamaraty, com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, com o Ministério da Agricultura, né, com diversas entidades setoriais, né, tanto no Brasil quanto na China. E promovemos muitos eventos também, né, tanto eventos online quanto eventos presenciais. A gente faz todo ano uma conferência internacional. Então, é um trabalho muito nessa direção, assim, principalmente, né, eu acho que resumindo, a ideia principal do Conselho é criar também um ambiente propício para o debate sobre a China, né, um debate qualificado sobre a China, sobre a emergência da China no mundo, sobre as relações bilaterais, né, aqui no Brasil. Né? E como comentei também que seja algo multidisciplinar, envolvendo governo, academia, empresariado, setor privado, público. Né? Você, como acompanhou a relação bilateral entre Brasil e China de dentro de uma instituição, né, que está focada nisso, né, em tempo integral, imagino que você tenha sido, talvez, tenha acompanhado essa relação de um lugar privilegiado, né, e de 2004 para cá, o Brasil, enfim, vai desenvolvendo, né, principalmente dentro dos governos Lula e depois Dilma, certa continuidade, né, criando ali uma certa proximidade com a China, mas há uma quebra de padrão, né? Depois, com o Temer e Bolsonaro, e sendo o ápice disso, a pandemia, enfim, com falas absurdas, o governo federal. Então, há uma quebra de um padrão ali, que depois, com o terceiro governo Lula, parece que se retoma, né? Uma tentativa de uma aproximação também em alto nível. E você entra no conselho em 2000. Eu entrei lá em 2012. Enfim. Então você viu isso de um lugar muito privilegiado, né? Essa hipótese que eu estou desenvolvendo de uma quebra de um padrão, né? Eu me lembro do discurso do Serra, quando ele assume o Ministério das Relações Exteriores, né? Lá quando ele coloca os novos eixos da política externa brasileira. A China passava a ter um papel muito secundário, né? E tem até o meme, né? Ele tinha dificuldade até de saber qual eram os países dos BRICS e tal. Porque a reunião dos BRICS. Dos que são BRICS. os BRICS. Quem tem 20 dos países maiores? Brasil, Argentina, Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia. E Rússia. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, porque está em inglês. E depois o Bolsonaro, né? Muito agressivo em relação à China, né? Com a pandemia. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Eu queria que você desse um relato, assim, um pouco desse horizonte que você acompanhou. Como que você enxergou as dinâmicas dessa relação bilateral? Na verdade, essa é uma ótima pergunta. E geralmente a minha resposta para essa pergunta não é muito o que as pessoas esperam, né? Porque, de fato, quando a gente pensa nas relações exteriores do Brasil, de forma geral, realmente eu acho que a grande ruptura que houve foi no governo Bolsonaro. Nem tanto, na verdade, no governo Temer, para ser sincero. Inclusive, em relação com a China,
O Temer mesmo, ele já tinha uma relação até pessoal com o próprio Xi Jinping, ambos já se conheciam há muito tempo, antes do Xi Jinping ser presidente da China, antes do próprio Temer assumir a vice-presidência na época da Dilma, então eles já tinham já se conheciam há muito tempo, E né? de onde, ô Túlio? Curiosidade aqui, Eram da atuação dele questões. como parlamentar? Exatamente, Uhum. desde a época tanto do Xi Jinping, né, estágios ali menos avançados do partido, até o Temer como parlamentar, eles já tinham se cruzado, Uhum. né, em outras ocasiões, né, então eles não se conheceram durante a vice-presidência do Temer, nem nada, né. Mas eu acho que o que marca, na verdade, a relação do Brasil com a China, desde antes do próprio Lula, né, na verdade, desde a época do Fernando Henrique, é uma certa continuidade. Eu acho que isso é algo que tem que ser colocado, porque a relação do Brasil com a China é uma relação muito institucionalizada, é uma relação de Estado, na verdade, né? Eu acho que isso é muito claro, inclusive, fruto, na verdade, de uma visão estratégica do próprio Itamaraty, né? A existência do Itamaraty como um órgão profissional ali, e que pensa realmente no longo prazo, foi fundamental também para que a gente conseguisse manter essa continuidade, né? Então, de uma forma ou de outra, eu acho que a relação começou a deslanchar, de fato, no primeiro governo Lula, né? Muito por conta da ascensão da China. Então, assim, naquele momento, o Brasil ainda tinha uma relação um tanto quanto reativa à China, né? Tanto é que, naquela época, tinha um embaixador aqui no Brasil, um embaixador chinês, que ele falava que não é o Brasil que vendia para a China, é a China que comprava do Brasil. A gente não estava muito se esforçando para vender, mas eles tinham uma demanda tão grande que eles precisavam buscar isso, né, no mundo. E qual país que tinha uma relação política estável, né, e construtiva, né, com abertura, na verdade, né, para a cooperação e os recursos que a China precisava, né, petróleo, minério de ferro, recursos naturais na área agrícola, era o Brasil, obviamente, né. E sendo que o Brasil já era uma potência naquele período em todas essas áreas, hoje o Brasil é líder assim, em produção agrícola, a nossa tecnologia também para produção de minério de ferro é algo assim reconhecido internacionalmente, né? Inclusive do ponto de vista de sustentabilidade, a Vale tem investido muito nisso. E a mesma coisa acontece no setor de petróleo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas da Petrobras. Então, tem muita tecnologia que foi, inclusive, desenvolvida no Brasil, nessas áreas, por conta dessa grande demanda chinesa. Então, a demanda da China foi um vetor para o desenvolvimento do Brasil nessas áreas, né? Então, de uma forma ou de outra, a China, né, foi um estímulo também para que esses setores crescessem aqui, e isso sempre foi do interesse do setor privado no Brasil, né? Eu acho que, inclusive, a relação bilateral, ela sempre foi muito pautada pela relação econômica, no fim das contas, né? Então, eu acho que isso é o que manteve também uma certa continuidade de políticas, né? Então, assim, encontros regulares, depois o Brasil entra no BRICS também, né? Até em 2004 mesmo já tinha sido criada a COSBAN. Os dois países assinaram uma série de planos ali de cooperação conjunta. Então, acho que é um pouco esse o caminho. E aí, de fato, né, até eu acho que o governo Temer foi mantido esse perfil de continuidade. E aí, de fato, entra o governo Bolsonaro, que eu acho que a grande quebra ali foi realmente na visão que o Brasil tinha das suas relações com o mundo, né, com uma questão ali que eu acho que não era consenso, né, nem entre os formuladores de políticas de relações exteriores no Brasil, isso é muito claro, né, inclusive existia naquele período ali, tanto na academia como no setor público de forma geral, muito antagonismo àquela visão que foi colocada no governo Bolsonaro. Mas, curiosamente, no caso da China, mesmo com uma visão muito anti-China por parte do Bolsonaro e de alguns círculos ali mais próximos dele, né, de certa forma, outras áreas prioritárias da relação bilateral mantiveram uma relação muito forte com a China, inclusive no setor, por exemplo, agrícola, né? Então, curiosamente, naquela época, no mapa, né, foi criado até um núcleo China, específico para a China, né? E aí é muito curioso isso que eu estou falando. Foi criado justamente no momento que a relação política estava estremecida, mas era um setor ali que era essencial para a relação, né? Então, olhando de fato para a China,
O Brasil teve uma série de reacordes de comércio com a China, a gente nunca exportou tanto para lá quanto no governo Bolsonaro, curiosamente, né? Isso, obviamente, não só pela demanda chinesa, mas também por uma questão de preços, né? Como a gente depende até hoje muito de commodities, né? Ou seja, mais de 80% do que a gente exporta para a China hoje de fato, indústria extrativa e agricultura, né? O pouco que a gente exporta da indústria de transformação, na verdade, vem também da agricultura, que são as carnes, né? Celulose. Então, são áreas muito sujeitas ali a flutuações de preço e tudo mais, né? Então, a gente teve recorde de comércio, os investimentos chineses também continuaram vindo para o Brasil, óbvio que na época da pandemia caíram um pouco, mas isso foi um movimento global. Então, eu acho que, respondendo assim, resumidamente, o que marca a relação bilateral é justamente uma visão de Estado, né? Mesmo com alguns tropeços aí no meio do caminho, né? No governo Bolsonaro em particular, mas agora a gente vê o governo Lula retomando aí com muita força uma perspectiva de ter uma parceria estratégica com a China que muito claramente tem dado frutos, né? A gente já tem aí alguns acordos aí até de abertura de mercado na China, algo que inclusive era feito no próprio governo Bolsonaro também, né? Pelo MAPA principalmente. A gente tem aí acordos também de facilitação de comércio em moedas locais, né? Embora ainda seja algo muito incipiente, né? Pouco se faz de comércio ainda em moeda local, mas é uma porta que se abriu. Então, de forma geral, acho que hoje a gente tem uma retomada, né, do interesse estratégico, mas, de fato, há uma continuidade aí já há algumas décadas na relação bilateral, né? Não, interessante. Porque, em geral, quando a gente olha, então, o governo Bolsonaro, que seria, dentro dessa trajetória que você desenhou, uma espécie de um solavanco, né? Mas ainda assim, durante o governo do Bolsonaro, há uma desconexão, né? Entre o discurso estridente, voltado para a rede social e tal, e a realidade, né? Do dia a dia da burocracia brasileira, enfim, então os negócios continuam, né? Eu me lembro muito do papel também da bancada China no Congresso, né? É muito ligado também ao agro e que meio que barravam, né? Um pouco esse ímpeto do Bolsonaro, pessoalmente o Bolsonaro, né? Nos ataques à China. Eu também me lembro de cabeça, assim, em algum momento, né? O próprio Mourão assume um pouco, né, a dianteira na relação, justamente para colocar alguns panos quentes, talvez por entender, né, que havia de fato uma grande desconexão entre É, o discurso e a realidade, né? exato, exato. Acho que é isso. Era muito claro ali que a China é um ator incontornável para a economia brasileira, ainda mais no momento de fragilidade, como foi durante a pandemia, e tem setores ali de muito peso econômico, né, para o Brasil que dependem da China, né? Então, hoje, por exemplo, mais da metade, aí, seguramente mais da metade das nossas exportações agrícolas, por exemplo, vão para a China. A mesma coisa acontece com petróleo, a mesma coisa acontece com o setor de minérios, de forma geral, né? A gente também depende, de uma forma ou de outra, de importações da China, isso é algo que também a gente pouco fala, mas a realidade é que a pauta de importação, né, do Brasil com origem na China é uma pauta muito diversificada. Já foi o tempo, muito tempo atrás, em que a gente comprava só quinquilharia da China, né? Hoje a gente continua comprando, né? Isso ainda é uma realidade, mas de fato a gente tem uma variedade muito grande de produtos que, inclusive, são insumos fundamentais para a indústria brasileira, Sim. né? Então, muitas indústrias aqui hoje, né, muitos setores industriais dependem da China também em relação a peças e materiais, a indústria química, por exemplo, né? Então, é uma relação incontornável, de certa forma. Não tem como você pensar na economia brasileira hoje sem pensar na China. E é o que eu volto a dizer, até na época do Bolsonaro, eu acho que era, na verdade, uma minoria dentro do governo que tinha uma relação ali de ataques à China e tudo mais. A questão é que eram pessoas ali do alto escalão, né? Então você acabava chamando atenção, mas você também tinha pessoas de alto escalão ali no governo que entendiam a coisa de uma forma mais pragmática. Por isso, acho que o dano, de forma geral, ele conseguiu ser contido, né? E a gente vê hoje aí a relação, talvez, num dos seus melhores momentos. Não, muito, muito interessante.
E eu estava te ouvindo aqui com atenção e você cita, por exemplo, que o Brasil ainda continua importando quinquilharias, né, mas não no mesmo percentual como antigamente, né, como 2, talvez, décadas atrás. Mas o que eu queria mencionar é que quem viveu ali a adolescência nos anos 80, 90 como eu, você não, você é mais jovem, né? Mas há de se lembrar que a gente tinha muito essa impressão, né? Assim, o senso comum de que os produtos chineses eram quinquilharias, né? Mas é impressionante como mudou rápido, né? Porque hoje a imagem que se tem da China é completamente diferente, né? Uma China Exato. pujante, extremamente tecnológica, né? Com um papel muito diferente do que esse imaginário, né, popular na década de 80 e 90. Enfim, foi interessante te ouvir falar porque me trouxe essa imagem, né, de como que lá atrás, a minha infância, os produtos chineses eram aqueles frágeis, né? É, Uhum. e hoje os produtos chineses, assim, são computadores de altíssima tecnologia, enfim, celulares e É. 5G, eu sei lá mais o que, né? Semicondutores, é uma mudança, assim, de imagem muito, muito impressionante num espaço de tempo muito curto, né? Mas deixa Não, eu... exatamente, eu concordo. Não, só Uhum, complementando, acho que esse é um fato realmente. Inclusive, a China investiu muito, né? Isso foi prioridade do governo, na verdade, em alguns planos quinquenais aí mais recentes e tudo, né? De criar uma nova indústria na China, né? Uma indústria focada justamente em alta tecnologia, em sustentabilidade, né? Então, o objetivo do governo, inclusive por alguns anos, foi justamente sair um pouco daquela imagem do made in China para o designed in China, né? Ou seja, criado na China, né? Com tecnologia chinesa, né? Inclusive uhum, muita tecnologia que eles aprenderam, na verdade, com empresas do Ocidente, né? Do Japão que colocaram suas fábricas ali, então universidades que investiram muito em pesquisa e desenvolvimento. E o fato é que hoje a China compete aí de igual para igual e já superou, na verdade, né, os Estados Unidos, o Ocidente de forma geral, em vários setores, né? Então, a questão, por exemplo, aí, da tecnologia da informação, eu acho que é um caso muito emblemático, a questão do carro elétrico, sobretudo, uhum, né? A questão de toda essa indústria da transição energética uhum, e outras áreas também, né? A aviação, por exemplo, que é uma área em que a China ainda não é líder, né, em termos globais, mas eu acho que é uma questão de tempo também, né? Porque eles também têm uma indústria emergente nessa área, então é isso mesmo que aconteceu, né? Hoje a China é uma economia muito mais complexa e, inclusive, parte da produção, né? Aquela ideia de que a China era o chão de fábrica do mundo, uhum, tem mudado também, né? As próprias empresas chinesas enfim, de manufaturas têm buscado investir no exterior porque os salários na China hoje são muito mais altos do que eram há 20 anos atrás, né? Então, às vezes, compensa mais até para uma empresa chinesa investir em fábricas no Sudeste Asiático, por exemplo, na África, ou até aqui no Brasil, né? Então, uhum. realmente é uma mudança muito clara aí na percepção que a gente tem hoje sobre os produtos chineses. A galera aí da corrida de rua vai entender o que eu vou falar agora, mas assim, o pace, né, do crescimento da indústria chinesa é muito impressionante, assim, de tirar o fôlego. E uma lição para outros países, né, inclusive para o Brasil. Mas, ô Túlio, num dado momento da conversa, você menciona alguns dados de comércio, né? Salvo engano, a China já se torna o principal parceiro comercial do Brasil a partir de 2009, né? É o nosso principal parceiro comercial. Assim, a China varreu a América Latina, enfim, varreu o mundo, né? O comércio chinês hoje, ele ocupa um papel de destaque no mundo todo, né? E no caso brasileiro, você chega até a mencionar um pouco pauta, né? Exportadora brasileira, ainda muito ligado commodities, né? A extração de minério e tudo isso. Minas Gerais, que é onde eu falo, né, a gente consegue perceber no dia a dia, né, a presença da China, né, quer seja na produção de soja, quer seja nas mineradoras, assim por diante. Mas, e aí tem todo um debate também sobre isso, que qual que é a qualidade, né, dessas relações comerciais, porque o Brasil exporta mais produtos, né, com baixo valor agregado e importa produtos com maior valor agregado. Então tem uma discussão entre meus amigos economistas, né, de uma possível reprimarização da economia brasileira nessa relação comercial com a China. Tá, eu acho Uhum, que, antes de mais nada, a minha perspectiva sobre essa questão do perfil das exportações
leva em conta também a questão que, de fato, a gente tem uma dependência hoje, né, de soja, petróleo, minério, mas como eu comentei, esses setores, eu acho que eles têm que ser vistos, na verdade, como setores que também envolvem muita tecnologia e inovação. Porque a gente geralmente pensa em tecnologia e inovação quando a gente olha um celular, um computador, um carro de última geração, só que o fato é que para você exportar produtos agrícolas, minerais e petróleo para a China no volume que a gente exporta e na qualidade que a gente exporta, porque isso é importante colocar também, por exemplo, o minério de ferro que o Brasil exporta para a China é um minério de altíssima qualidade, né? E tem todo um processo ali de tecnologia, de desenvolvimento, de inovação, que fez com que o Brasil chegasse a esse patamar, né? Não basta só ter os recursos aqui, né? Tem vários outros países que têm esses recursos também e não exportam para a China como a gente exporta hoje. Então, é o que eu comentei, eu acho que a China foi um vetor de inovação, inclusive no setor agrícola brasileiro, né? A Embrapa, por exemplo, é responsável por grande parte da tecnologia agrícola, né, que foi desenvolvida aqui no Brasil. Eu acho que vale a pena muito citar até a tropicalização da soja. A soja não era originalmente uma cultura apropriada para os trópicos, né? Então a gente conseguiu, por meio da Embrapa, justamente transformar a soja num produto adequado ao Brasil. A gente passou também a fazer uma correção ali do solo ácido do Cerrado, né, que transformou aquilo ali no que é hoje, né, um grande, digamos, celeiro aí do Brasil, e que vende para a China, né, que é o maior cliente. A questão do minério que eu comentei também, né, a Vale tem uma tecnologia que é a tecnologia do briquete de minério de ferro, que reduz muito a pegada de carbono, né, não só na mineração, como na siderurgia, né, em última instância. Tem a questão da Petrobras, que eu comentei também, da exploração de águas profundas. Então, tudo isso eu acho que foi vetorizado também, né? A China foi um catalisador para esse processo. Agora, o que eu acho que é o problema, realmente, é a excessiva dependência que esses setores têm da China hoje. Isso realmente é um ponto que eu acho que a gente tem que ficar muito atento. Em alguns setores, especialmente o setor de petróleo, por exemplo, a tendência é que no futuro a China demande menos petróleo, e isso é muito claro, porque a gente vê um crescimento muito acelerado na China do uso de carro elétrico. Eles têm um plano também de ser neutros em carbono, né, a China, até 2060. Então, obviamente, isso vai implicar na redução drástica aí do consumo de combustíveis fósseis, né? Então, acho que isso tem que estar tudo muito bem claro, né, muito claro na nossa perspectiva de Brasil enquanto empresa, enquanto Estado, de que a China vai, em algum momento, demandar menos alguns produtos que a gente vende para lá, né? Existem transformações também na própria cadeia agrícola, né? Então, acho que isso é importante. A China tem buscado justamente depender menos de poucos países, né? Para evitar choques internacionais, como foi no caso da pandemia, por exemplo, né? Então, assim, se eventualmente acontece alguma coisa com a safra brasileira de soja e a China vai ficar sem a soja que eles precisam, ou a China fecha os portos por alguma razão e o Brasil não consegue vender, para onde que a gente vai escoar essa produção, né? Então, acho que é fundamental o Brasil buscar alternativas além da China, né, nesse ponto, para depender menos, né, de um só país, né? Então, acho que a própria Ásia é uma área ali que tem um grande potencial, né? Tem países ali, óbvio, muito menores que a China, mas que tem crescido muito, né? A África também, de certa forma, passa um pouco por esse processo. Então, acho que a maior questão aqui é essa excessiva dependência que a gente tem da China, porque, de forma geral, eu acho que é um pouco ilusório também a gente pensar que o Brasil, de uma hora para outra, vai começar a vender produtos de altíssimo valor agregado para a China, manufaturas, porque isso é o território deles, eles é que fazem isso, né? Eles é que investiram nisso por muito tempo, né? Agora, por outro lado, a gente fez lá também no Conselho Empresarial Brasil-China recentemente um estudo que foi publicado em setembro agora, né? Sobre o perfil socioeconômico do comércio bilateral, e a gente destaca ali também que tem um número maior de produtos, né, mais categorias, mais tipos de produto que o Brasil exporta para a China hoje do que há 15, 20 anos atrás. Então, de fato, tem mais mercado chinês, é um mercado muito amplo, muito abrangente, então é algo que tem acontecido também nesse sentido, né, de buscar essa diversificação, né?
Túlio, vamos falar um pouquinho de investimentos. O relatório agora olha para os dados de 2024, né? Claro, tem a série histórica ali, a partir de 2008, se eu salvo engano, né? Mas antes de falar sobre os dados específicos do Brasil, eu queria te ouvir um pouquinho falar sobre o papel dos investimentos chineses no mundo, né? Acho que a China não ultrapassa os Estados Unidos em montante, né? Mas a China tem uma presença, principalmente no sul global, né, muito, muito importante, né? O relatório, inclusive, mapeia, né, a quantidade de dólares que foram investidos pela China no mundo. E os dados, eu acho que, aqui eu tô com eles aqui, 143 bilhões só em 2024, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. E o Brasil ocupando o papel de destaque, né, dentro desse esse montante todo. Transformando isso numa pergunta, né, como que vocês enxergam, então, essa iniciativa chinesa de ser uma força, assim, muito importante quando a gente olha para investimentos no mundo, né? E o papel do Belt and Road Initiative nisso? Sim, bom, acho que na verdade a China começa a ser um ator mais visível nos investimentos no exterior a partir do início dos anos 2000, né? Como eu comentei no início da conversa, a entrada da China na OMC foi um fator ali que transformou realmente a atuação da China no mundo, né? E tem uma série de razões que fizeram com que a China fosse investir no exterior. Parte dessas razões aí tem a ver justamente com a busca por recursos naturais, né? Eles precisavam investir nisso, depois eles começaram a investir também na aquisição de empresas que detinham tecnologias mais avançadas, né? E também depois buscando mais mercado para os produtos chineses no mundo, né? Inclusive fabricando esses produtos no exterior, né? Então foi um pouco por aí esse movimento, né? E como você comentou bem, né? A China hoje não é o principal investidor no exterior. A China também não é o país que mais recebe investimento. Os Estados Unidos continuam na liderança, de acordo com os dados da UNCTAD, pelo menos, né? Já há bastante tempo, né? E a questão da Belt and Road, né, que surge ali em 2013, na verdade, eu acho que foi mais um rótulo para algo que já estava acontecendo, né? A China já estava investindo nisso e foi criada essa iniciativa para dar nome a um movimento que estava acontecendo. Tanto é que a própria Belt and Road ela se transformou muito ao longo dos anos, né? Basta lembrar que quando ela foi fundada, ela era One Belt and Road, depois virou Belt and Road Initiative, e aí até o próprio perfil de atuação também foi mudando ao longo do tempo, né? E é importante lembrar também que, de uma forma geral, o foco, algo acho que nunca mudou na Belt and Road, era um foco em investimentos em infraestrutura de transporte, armazenamento, né? Todo esse tipo de coisa que, em última instância, eu entendo que o objetivo final da Belt and Road, e isso é uma hipótese que eu tenho, na verdade, é justamente fazer com que a China tenha um controle sobre o comércio global, na verdade, né? Tudo isso que está sendo investido agora, né? Principalmente em rotas de comércio, tanto rotas marítimas quanto via terrestre e também na questão da logística, armazenamento, todo esse tipo de coisa, é para dar um maior controle da China à questão comercial, porque hoje, de fato, a China é a maior nação comerciante do mundo, né? Acho que hoje é muito claro que a maioria dos países do mundo tem a China como seu principal parceiro comercial, né? Então, acho que esse é um pouco o espírito da coisa, né? Tanto que eu, pelo menos, não consigo enxergar muito bem uma clivagem, pelo menos muito clara, entre investimentos que acontecem dentro do BRI, né, dentro do Belt and Road Initiative, e fora, né? Tanto que o Brasil, eu acho que, salvo engano, em 2024 foi o terceiro maior receptor e não faz parte do projeto, né? De modo que é interessante essa maneira como você coloca, né? Belt and Road Initiative é um nome que foi criado para uma coisa que já vinha acontecendo, né? E também, se me corrija se eu estiver errado, para a China, na perspectiva chinesa, não faz muita diferença, né? Se o país é ou não é parte do acordo, né? Tanto que eles seguem investindo, que me parece que é business as usual, né? Exato. E como você bem colocou. E no caso brasileiro, então, foram 4 bilhões e 180 milhões em 2024, um aumento de 113% em relação a 2023. O Brasil ocupando um papel aí de destaque, né? Eu acho que é o terceiro maior receptor em 2024. Como que você enxerga o papel do Brasil como um recebedor, né, desse tipo de investimento?
E eu acho também interessante falar um pouco sobre as áreas prioritárias, né, aonde esses investimentos estão inseridos, né. O relatório destaca muito isso, né, o papel que os investimentos desempenham, principalmente no setor elétrico, que me parece que é o carro-chefe, né. Claro, eu acho que, na verdade, o grande diferencial do Brasil, né, e que faz com que o Brasil seja um dos principais receptores de investimento chinês no mundo hoje, né, de fato, se a gente considerar em termos de estoque, o Brasil é o quarto maior receptor de investimento, fica atrás dos Estados Unidos, da Austrália e do Reino Unido, né. Embora a diferença em termos de estoque do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, seja muito grande ainda, né. Mas eu acho que essa tendência deve ser alterada nos próximos anos, porque de fato os investimentos chineses nos Estados Unidos têm caído muito, né? Na Austrália, a mesma coisa, né? Na Europa, de forma geral, como a Europa tem uma visão ainda meio dividida em relação à China, eu acho que é um outro caso. Mas o fato é que o Brasil tem um diferencial porque a gente tem recursos naturais, né? Que é algo que a China precisa e tem investido desde sempre, né? Então, até em 2024, por exemplo, a gente teve uma retomada muito evidente dos investimentos no setor de petróleo, por exemplo, né? A mesma coisa acontece também no setor de mineração, que eu acho que é uma nova fronteira. A gente deve ver muito mais investimento em mineração nos próximos anos, inclusive por conta dessa busca aí por minerais estratégicos para sustentar essa indústria de transição energética da China. E, ao mesmo tempo, a gente tem mercado consumidor também, né? Então, a gente tem visto essas empresas chinesas vindo para cá investir no setor de manufaturas. Como você comentou muito bem, o setor de carros elétricos, eu acho que é o mais emblemático nessa área, né? Então, hoje, a gente olha aí muito claramente, né, os carros elétricos que estão rodando nas ruas brasileiras são quase todos chineses, né? Isso aí é muito claro. Inclusive, com produção local agora, né? A GWM, por exemplo, inaugurou a fábrica deles esse ano, né? A gente tem também aquele projeto que também está em andamento da BYD na Bahia. Tem outras empresas também chinesas que têm orbitado o Brasil aqui, né, nessa área de carros elétricos. Então, geralmente, elas primeiro vêm para cá vendendo carros elétricos, avaliam o mercado, aí veem se vale a pena produzir localmente também. Então, a gente já tem notícias aí de outras empresas, né, de carros elétricos querendo produzir aqui no Brasil. Então, hoje deve ter seguramente mais de 10 marcas chinesas vendendo carros elétricos aqui. Então, o Brasil tem esse diferencial, né, de ser um país que tem uma série de áreas de interesse da China, né? Então, resumindo, recursos naturais, mercado consumidor. A gente tem também um outro fator que eu acho que foi muito importante para os investimentos na área elétrica, que foram os leilões que a gente teve, né? Principalmente no final do governo Dilma, durante o governo Temer, né? Que atraiu muito investimento no setor de hidrelétricas. Então, você tem a State Grid, China Tree Gorges, né? Que são gigantes nessa área e tem uma atuação muito evidente, né, muito forte aqui no Brasil. Então, eu acho que esse é um pouco o cenário que a gente tem hoje, né, de uma relação muito diversificada em termos de investimentos. Eu recomendo muito que o leitor interessado leia, né, o relatório na íntegra. Além de tudo, é muito didático. Vale a pena aí para incorporar esses dados em pesquisas que estão sendo realizadas aí pelas ouvintes que nos escutam no dia de hoje. Túlio, antes da gente terminar, né, eu não poderia deixar de mencionar aqui o papel que os minerais estratégicos desempenham hoje no mundo, né? A China tem uma fome enorme por esse tipo de insumo, né? E o Brasil tem aí um histórico de mineração, tem reservas desse tipo de minerais aos montes, né? O que coloca o Brasil talvez numa posição assim privilegiada no mundo, considerando esse tipo de mineral e a importância estratégica deles, né? Que seja para a transição energética, essas tecnologias de ponta que hoje compõem, né, uma competição tecnológica entre principalmente Estados Unidos e China. O que o relatório capturou sobre isso? Qual é a importância desses investimentos chineses no Brasil nesse setor específico? O que você tem a falar sobre esse assunto? Eu acho que, sem dúvida, a questão dos minerais estratégicos é uma nova fronteira, não só quando a gente pensa em investimentos chineses aqui, mas até no comércio também com a China, né? A gente tem acompanhado no CBC também essa questão comercial, temos algumas publicações sobre isso que a gente tem feito trimestralmente, e, de fato, a gente tem uma série de minerais aí que são minerais estratégicos para a China que o Brasil tem vendido cada vez mais para lá, né? E não só a questão do minério de ferro, né?
mas também quando a gente pensa em cobre, manganês, nióbio, né, ferro-liga de forma geral, principalmente com nióbio, até terras raras a gente já começou a vender para a China, embora esse seja um setor que ainda é muito incipiente aqui no Brasil. A gente não tem uma exploração comercial de terras raras propriamente desenvolvida no país, mas é uma área que, sem dúvida, é do interesse da China. E do lado dos investimentos, a gente tem visto também não só anúncios de investimento, né, por exemplo, na área de cobre, mas também na área de estanho, de nióbio também. A gente já tem, inclusive, uma empresa no Centro-Oeste hoje, que é a CEMOC, né, que tem investido nessa área de nióbio e fosfatos, que já está aqui no Brasil há algum tempo já investindo, né? Então, acho que é uma área muito promissora e nos próximos anos ela vai ter cada vez mais a atenção da China, e não só da China, como de outros países, né? Principalmente também quando a gente considera a questão do lítio, que é outro mineral também essencial, principalmente na indústria de transição energética, né? Mas também todos esses minerais estratégicos têm usos para além da questão da transição energética, né? Para produtos aí de alta tecnologia, como computadores, celulares e até para a indústria de defesa. Então, naturalmente, isso atrai o interesse também dos Estados Unidos, né? Obviamente, que é também um país que eventualmente vai ter interesse em investir aqui. A gente já tem visto notícias de empresas americanas interessadas em explorar mais aí oportunidades de investimento no Brasil. E a gente sempre ouviu falar, né, nos últimos anos aí, né, com esse acirramento da disputa entre Estados Unidos e China, em relação a como ficaria o Brasil nessa história, né? O que o Brasil deveria fazer? O que a gente costuma ouvir é justamente que o Brasil deve manter uma posição ali de focar nos seus próprios interesses, em trabalhar com a China e com os Estados Unidos nas áreas que for interessante, né, para o interesse nacional. Mas eu acho que essa área do minério, dos minerais estratégicos, de forma geral, tem um potencial para ser uma área muito complicada para a gente poder equilibrar interesses, né? Porque realmente vai ter interesse dos dois lados, e eu acho que, na verdade, é importante a gente capitalizar isso a nosso favor, né? Ou seja, é um momento também da gente pensar em romper um pouco com essa lógica que até hoje prevalece, né? Principalmente na relação comercial, que é do Brasil exportar produtos, né? Como a gente comentou, produtos in natura ou com menor grau de beneficiamento, né? Não vou nem dizer valor agregado, vou falar de beneficiamento, né? Para a China, e começar a colocar ali algumas possibilidades de ter um processamento maior, por exemplo, dos minérios aqui, né? E eu não estou nem pensando em nada muito fora da curva, né? De obrigar a empresa a produzir algo aqui, não é nada do tipo, né? Mas a gente tentar buscar caminhos ali para ter uma maior integração, né, da produção aí, de todo tipo de item ligado a esses setores aqui no Brasil. Então, explorar os minerais, né, extrair os minerais, processar eles aqui parcialmente, pelo menos no Brasil, você ter um estímulo também à indústria, por exemplo, de baterias elétricas, grandes baterias de armazenamento também, né, que é um ponto muito importante, né? O Brasil hoje, nessa área de renováveis, às vezes acaba desperdiçando muita energia porque a gente não tem onde armazenar essa energia. Então, a gente precisa dessas baterias, né? Então, a questão, por exemplo, do carro elétrico, acho que é um exemplo muito claro disso, que é possível. Então, você ter, por exemplo, a extração do mineral estratégico aqui, o processamento desse mineral e a produção ali de baterias para os carros elétricos, isso é algo que é possível acontecer. Já tem casos, né, de sucesso nessa área. Então, acho que isso que é importante a gente ter em mente, né? Que é uma área promissora, mas que a gente tem que ter muito claro ali o que é o objetivo do Brasil, né? Para buscar até mesmo a questão da reindustrialização, né? Porque esse é um ponto que a gente coloca no relatório também, que está muito a ver com aquela política da nova indústria Brasil, né? Que é uma iniciativa do governo justamente voltada para a reindustrialização, e buscando tecnologia e sustentabilidade, né? Muito bom. Túlio, olha, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o Conselho desempenha um papel muito importante aí na sistematização de dados, né? Dados sobre investimentos chineses no Brasil, assim, você, ouvinte, não vai encontrar nada melhor do que esse relatório. É muito bem sistematizado, organizado, né?
e em grande medida pelo trabalho também do Túlio e equipe, né? Mas o Túlio como diretor de conteúdo e pesquisa tem um papel fundamental nesse trabalho. Recomendo muito a leitura. E Túlio, parabéns mais uma vez e obrigado pelo seu tempo. Felipe, eu que agradeço. Queria deixar também um agradecimento aqui, você mencionou a equipe do CABC, né? Agradecer a Camila Amigo, Mariana Quintanilha, que são da minha equipe lá de pesquisa, Cláudia Trevisan, que é a diretora executiva do CABC, que sempre revisa e edita muito atentamente as nossas publicações, e o embaixador Luiz Augusto Castro Neves, que é o presidente do CABC também, que sempre dá sugestões muito importantes para o nosso trabalho. Uhum. E deixar um abraço aos ouvintes e dizer também que todas as publicações do CABC relacionadas a investimentos chineses no Brasil, ao comércio bilateral, estão no nosso site. A maioria delas é de acesso aberto e gratuito para todo mundo. Muito bom, Túlio. Adorei conversar com você. Obrigado aí. Você vai estar em BH no evento lá da rede? Não, provavelmente a gente se encontra lá. Estou me organizando. Maneiro. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.